Bom dia, Deus abençoe cada um de vocês que ver este vídeo agora ou depois. Nós estamos numa campanha lendo 21 livros da Bíblia em 21 dias. Mas antes de começar a falar sobre 2 Tessalonicenses, que é o livro de hoje, quero dizer uma coisa para você. Se você perdeu o ritmo, se você ficou para trás em algum livro do que nós lemos, se você não está conseguindo acompanhar os 21 dias, lendo 21 livros, não se abata por isso. Não se abata por isso. A Bíblia está aberta, ela está à sua disposição, sempre esteve. Então, eu quero aconselhar você. Se você quiser acompanhar o que eu estou fazendo, você pode ir lá no YouTube. Meu nome é Marcos Renan Maximiano de Lima. Você pode ir lá no YouTube e a qualquer momento da sua vida você pode fazer os 21 livros. Então, fica aí uma sugestão para você não desanimar. Minha ideia é fortalecer você, não criar um alvo que venha frustrar você, ok? O livro de hoje, 2 Tessalonicenses, escrito pelo apóstolo Paulo, ele tem várias informações, embora seja um livro tão pequenininho, tem várias informações sobre vários assuntos. Só para você entender, a igreja de Tessalônica havia recebido a primeira carta de Paulo, Tessalonicenses, e aí os autores dizem, ou eles entenderam mal, ou eles se deixaram levar por uma outra carta que chegou, como se fosse de Paulo, já existia fake news. Alguém mandou uma outra carta para a igreja dizendo uma outra coisa, e o assunto principal é a volta de Jesus Cristo. A igreja, acreditando que Jesus Cristo estava voltando amanhã, ela ficou apática. Muitos deixaram de fazer as suas funções e isso serviu como mau testemunho, não só dentro da igreja, como fora dela. Eu quero destacar para você hoje um assunto só, claro, neste livro, né? Eu estou lá no capítulo 3, o versículo 9. Finalzinho do versículo 9, ou a segunda parte do versículo 9, ele diz assim: Mas, por termos em vista, oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Paulo está dizendo o seguinte, eu podia ter usado de vários privilégios que eu tenho direito, mas eu abri mão de tudo isso, eu fui trabalhar, eu mostrei a vocês como deveriam fazer nas coisas de Deus, nas coisas pessoais do dia a dia. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, imitem o nosso exemplo, imitem o meu exemplo e daqueles que andam comigo por aí pregando o Evangelho. Imitem o nosso exemplo. Gente, isso é muito complicado. O tema que eu daria a essa conversa seria Deus nos chamou para sermos exemplo. Isso é desafiador. Você quer ver uma coisa? Eu estou lendo aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Mas o texto lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, 1 Coríntios 11, 1 diz assim, sede meus imitadores, Paulo escrevendo agora a outra igreja, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Como também eu sou de Cristo. Paulo de novo fala agora para outra igreja, procurem imitar o que eu faço, porque eu imito Jesus Cristo. Eu quero que vocês imitem Ele também, mesmo que seja através de mim. Para outra igreja, em Filipenses, no capítulo 3, o versículo 17, Filipenses 3,17, ele diz assim, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ou seja, imitem o nosso exemplo. E observe as pessoas que também estão nos imitando, e observe e ande com essas pessoas. Sabe, vou dizer para você uma coisa, no meio dessa pandemia, ou seja, qual for a situação, nós somos chamados para sermos bons exemplos. Esse é o desafio. Quero convidar você a refletir sobre isso, se você tem sido um bom exemplo. Ser um bom exemplo não é para o cristão uma opção, é um fato. As pessoas estão nos observando o tempo inteiro. E aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós falamos, a maneira como nós agimos, o tempo todo está mostrando para alguém. Você pode não querer, mas você é exemplo para o seu filho. Esse filho que está aí na tua casa, seja ele criancinha, bebezinho, seja ele já um jovem, seja ele um adulto, mesmo que você não queira, você é um exemplo para ele. Ele olha para você, você é filho para os seus netos, para as suas netas. Você, é exemplo para os seus netos, sua neta. Você é exemplo para o seu colega de trabalho. Os seus amigos de trabalho, as suas amigas de trabalho estão observando o seu comportamento. Você é exemplo para os seus amigos de escola, de faculdade, de estudo. Eles estão observando você. E essas pessoas, assim como nós também precisamos, mas essas pessoas precisam de bons exemplos. Quer seja nas redes sociais, nesse mundo virtual, quer seja tete a tete, Deus os chamou para isso. O Brasil precisa de bons exemplos.
o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, o bairro que você mora precisa de bons exemplos, a rua que você mora precisa de bons exemplos, a sua casa precisa de bons exemplos. Todos precisamos de bons exemplos. Desafio que você seja um bom exemplo em nome de Jesus para as pessoas que estão ao seu lado. Você lembra muito bem aquela palavra que fala, aquele ditado que diz: um gesto, né, uma atitude vale mais do que 1000 palavras. O mundo está olhando para você. O mundo está olhando para nós. E Jesus espera que nós sejamos um espelho só para refletir a imagem dele. Só refletindo a imagem dele. O mundo também espera isso. Então, em vez de você ficar criticando o exemplo dos outros, ou ir atrás dos exemplos errados, ou ficar imitando aquilo que parece bonitinho aqui e ali, seja você o agente, e não o passivo, mas aquele que produz exemplos bons. Esse é o desafio do capítulo 3, ali de Paulo, versículo 9. E eu quero que você esteja atento a isso em 2 Tessalonicenses. Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, é desafiador pensar nisso. Nós queremos muitas vezes ficar escondidos e não aparecermos. E quando aparecemos, se possível fosse, que nossos defeitos ficassem ocultos, mas isso não é possível. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, nos fortalece, nos ajude a sermos bons exemplos. Que a gente comece em nós e depois na casa, depois no bairro, na rua, depois na cidade, no estado, no Brasil, no mundo, seja como for, mas que as pessoas saibam que ao olhar para nós, estão olhando para aquilo que Jesus Cristo faria. Isso é muito difícil, é muito desafiador, mas eu creio no poder do Senhor para nos dar isso. Por isso, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está ouvindo essa palavra, para que ela sinta a força do Senhor e ela queira dizer: eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou dar um bom exemplo. Deus abençoe em nome de Jesus com o perdão dos meus pecados. Amém e amém. Deus te abençoe e Deus te fortaleça. Lembre-se, seja um bom exemplo. Deus te chamou para ser um bom exemplo. Até a próxima leitura. Amanhã nos encontramos mais uma vez.